Na aula de hoje, como criar cadastro no Excel do zero, vamos estar aprendendo como estar inserindo um segundo formulário no nosso projeto. Vamos estar inserindo um segundo formulário para que possamos estar editando registros no nosso Listbox. Vamos estar concluindo a pesquisa dos cadastros, como também vamos estar programando o botão estar editando informações de um Listbox para um outro formulário. Se você está precisando aprender a criar um cadastro no Excel do zero, essa playlist está sendo feita para você. Se já gostou do tema da aula de hoje, já deixa aquele gostei, fica comigo nessa aula até o final e aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Antes de começarmos o vídeo, eu tenho uma super dica a você. O site Tribo Digital, parceiro nosso, está com uma super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque. Então acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional. Então vamos entender de onde paramos na aula passada. Vou chamar o nosso formulário clicando nessa forma. Esse é o nosso formulário. Vou clicar nesse botãozinho e observe que ao realizar a pesquisa já me retornou aqui registros em uma coluna do Listbox. Observe que as demais colunas ainda não estão sendo carregadas para o nosso Listbox. Vou fechar aqui o formulário. Eu coloquei algumas informações aqui para estar ilustrando o nosso cadastro. Então como é que a gente faz para estar carregando as demais informações para as nossas colunas do Listbox? Vou clicar em desenvolvedor, Visual Basic. Lembrando que o link do arquivo auxiliar estarei deixando no primeiro comentário fixado. Esse arquivo está hospedado no site tribodigital.com.br. Ao você se cadastrar, você consegue baixar esse arquivo. Não somente esse, você consegue baixar qualquer outro arquivo que eu tenha hospedado com valor de R$0. Vou clicar aqui em exibir Project Explorer e vou dar um duplo clique no FRM principal, o único formulário que eu tenho até esse momento nesse projeto. Vou dar um duplo clique sobre ele. Observe que esse é o nosso Listbox e vou dar um duplo clique nesse botão. Observe que na aula passada programamos apenas um único carregamento, o carregamento da primeira coluna do Listbox, a coluna de valor 0. Como é que eu faço para carregar as demais colunas? Lembrando que o Listbox é limitado a 10 colunas. O que você deve fazer caso você tenha mais de 10 colunas? Você escolhe as suas 10 colunas principais da sua base de dados para que possam estar sendo exibidas no Listbox. Caso você precise editar mais de 10 colunas, eu vou estar lhe ensinando como está fazendo isso. Então observe, para que eu possa estar exibindo as demais colunas, eu vou copiar esse comando. Como eu tenho 10 colunas, eu vou colar esse comando por mais 9 vezes. Colei a primeira, a segunda vez, vou colar pela terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, pela oitava e agora pela nona vez. E o que eu estarei fazendo? Alterarei o número da coluna do Listbox que receberá as informações. Essa coluna 0 está sendo repassada as informações para a primeira coluna 0 do Listbox. Aqui será a segunda coluna, a terceira, aqui será no caso a quarta coluna do Listbox, a coluna de número 5, aqui será a coluna número 6, essa será a nossa coluna número 7, essa será a nossa coluna de número 8, essa nossa coluna número 9, e essa daqui, a nossa coluna de número 10. Então, se observarmos, eu enumerei de 0 a 9. 0 é a primeira coluna do Listbox e 9 é a 10ª coluna. Então, por isso, eu enumerei de 0 a 9. Já a nossa planilha, a sua numeração começa realmente a partir de 1. Então, o meu trabalho será fazer o quê? Coluna 2, essa será a nossa terceira coluna, a quarta, a quinta, a sexta coluna, a sétima, a oitava, a nona, e essa a 10ª. Lembrando que se eu quiser trazer informações de uma outra coluna, não necessariamente precisa estar nessa ordem. Se eu quisesse trazer as informações, por exemplo, da minha 14ª coluna, eu posso estar informando assim, Como eu também poderia estar informando aqui a coluna número 10. O que eu estou fazendo? Eu estou trazendo as informações da minha 10ª coluna para onde? Para a minha 5ª coluna do Listbox, se eu fizesse dessa forma. No meu caso, eu vou trazer exatamente as minhas 10 colunas em ordem, Então por isso eu enumerei de 1 a 10. E agora vamos testar o nosso código. Vou pressionar a tecla F5, já chamei o formulário. Ao clicar nesse botãozinho, observe que continua apenas retornando uma coluna. E por que isso acontece? O Listbox por padrão vem apenas com uma única coluna. Como é que eu configuro para que ele possa ter até 10 colunas? Vou fechar o formulário, vou clicar em desenvolvedor, Visual Basic. Observe que eu vou clicar em exibir Project Explorer.
Vou dar um duplo clique em FRM principal e observe aqui, ó. Vou clicar com o botão direito sobre o List Box e vou clicar em propriedades. Se observarmos a propriedade Column Count, essa mesma que já está destacada aqui selecionada, ó. Column Count 1. Isso quer dizer o quê? Que a contagem de colunas está apenas com a única coluna. Como eu quero 10 colunas, vou informar o número 0. Ó. Então, aproveitei o número 1, que já estava aí, e coloquei o número 0. Ó. Agora eu estou dizendo para o meu List Box que eu quero 10 colunas. Ao clicar em executar, vamos fazer novamente um teste. Ó. Vou clicar nesse botãozinho e observe que agora sim é carregado o nosso List Box. Observe que foi acrescentado de forma automática essa barra de rolagem. Porque as informações que são exibidas no nosso List Box, eu não consigo visualizar todas sem estar rolando para o lado. Ó. Observem como é que ficou. O que eu posso estar fazendo? Eu posso estar diminuindo a largura das minhas colunas, como eu posso estar aumentando o List Box, ou até mesmo eu posso estar aumentando o formulário e também aumentando o List Box. E aí vai da sua necessidade. O que eu estarei fazendo para que você entenda? Ó. Vamos a princípio tentar diminuir a largura das colunas do List Box. Ó. Vou fechar esse formulário, vou clicar em desenvolvedor, Visual Basic. Observe que eu vou dar um duplo clique em FM principal, vou selecionar o List Box e vou clicar em propriedades. Para que eu possa estar editando as larguras do meu List Box de acordo com esse cabeçalho, é interessante que eu possa estar visualizando as informações. Como é que eu faço isso? Ó? Observe que eu vou estar utilizando nesse momento a propriedade Row Source, que nada mais é do que os registros de uma fonte de dados. E estarei informando qual o intervalo no Row Source. Nada mais é do que eu estarei exibindo essa plan 2. E estarei pegando momentaneamente as informações que iniciam na coluna A e vai até a coluna J. Ó. Se observarmos, está entre A1 a J7. Como é que eu faço isso? Ó? Observe que eu estou trabalhando com a plan 2. Então, como é que a gente faz isso? Ó? Vou clicar em Visual Basic. Com o meu List Box selecionado, novamente vou rolar aqui essa barra para baixo e vou na propriedade Row Source. Estarei informando quem? Ó? Plan 2, que é a plan a qual contém os dados. Estarei informando aqui o número da plan, que é a plan 2. Utilizo a exclamação para que eu possa estar me referenciando a essa planilha. Observe que eu estarei informando de A1, 2 pontos, a J7. Vou sair do comando e observe que já carregou alguns registros. Ó. Observe que o nosso List Box está com registros juntamente com o cabeçalho. O que eu estarei fazendo agora? Ó? Eu vou trabalhar com essa propriedade, ó, Column Width, que é a largura das minhas colunas. Se observarmos, a minha coluna ID tem muito espaçamento entre ela e a minha coluna Nome. E o que eu estarei fazendo? Eu vou estar delimitando larguras específicas para as colunas do meu List Box. Caso eu não faça isso, vai acontecer exatamente o que estamos visualizando. Colunas com a largura padrão definida pelo VBA. Então observe, ó, eu estarei definindo a largura de 15. Quando eu preciso informar uma outra coluna, eu vou ter que acrescentar esse PT para que eu possa avançar para a próxima coluna. E vou colocar um ponto e vírgula. Ó. Agora eu vou estar definindo a largura para a minha segunda coluna. Vamos supor que a minha segunda coluna vai ficar com o valor de 100. E novamente vou acrescentar aqui o PT. Ó. Ponto e vírgula. A nossa próxima coluna eu vou definir ela com a largura de 60. Ó. E vou informar novamente o PT. Ó. Vou sair do Row Source e vamos observar como é que vai ficar distribuído essas informações dentro do List Box. Ó. Observe aí, ó, a coluna ID ficou bem próxima da coluna Nome. Ó. Já a coluna Data Nascimento, observe que está bem distante da coluna Nome, até porque a coluna Nome eu deixei ela com a largura de 100. Então vamos aqui deixar a largura Nome até com esse valor mesmo, até porque eu posso ter um nome completo da pessoa. Então o ideal nesse momento é que eu posso também estar aumentando aqui o nosso List Box. Ó. Observe que agora eu vou estar aumentando o nosso controle multipédio e agora estarei aumentando o List Box. Ó. Observe aí que eu já consigo praticamente visualizar todas as informações sem a barra de rolagem. Ó. Se eu aumentar mais um pouquinho, observe aí que eu não tenho mais aquela barra de rolagem. Ó. Então vou reposicionar agora essa label que eu estou utilizando como cabeçalho. Ó. E vou estar aumentando o tamanho da mesma. Ó. Se observarmos, agora ficou bem distribuído. Ó. Eu posso aproveitar e estar dando o espaçamento necessário. Ó. Só para que eu aproveite essa ideia de cabeçalho. Ó. Vamos também definir a largura entre data de nascimento e a idade. Ó. Observe que estão muito próximas uma da outra. Ó. O que eu estarei fazendo? Ó? Vou novamente selecionar o List Box. Observe que eu vou acrescentar um ponto e vírgula para que eu possa avançar para a próxima coluna. Eu vou também colocar o valor de 60 e inserir novamente o PT. Ó. Ponto e vírgula. Ao sair do campo, observe como é que ficou distribuído. Ó. Eu posso ainda aumentar mais um pouco. Ó. E é exatamente o que eu estarei fazendo. Ó. Eu vou também deixar com o valor de 100
a data de nascimento e vou dar um Enter. Observe como é que ficou a distribuição. Se observarmos, eu acabei configurando uma outra coluna. Vamos configurar essa terceira coluna. Ó. Ao invés de 60, eu vou informar o valor de 100 e vou dar um Enter. Observe que agora sim ficou bem mais interessante. Ó. Data de nascimento, a idade agora já ficou um pouquinho distante, exatamente como eu queria. Ó. E o que eu estarei fazendo? Eu posso estar recuando essa quarta coluna, a coluna rua. Então o que eu estarei fazendo? Ó? Vou selecionar o list box. E ao invés de 100, aqui eu vou definir, por exemplo, o valor de 70. Ó, e vou dar um Enter. Observe aí que a minha quarta coluna recuou um pouco. Vamos novamente diminuir mais um pouco. Ó. Vou deixar com o valor de 50. Ó, e vou dar um Enter. Observe que agora ficou bem mais interessante. Se observarmos, eu ganhei novamente essa barra de rolagem. Ou seja, os meus dados não conseguem ficar todos visíveis em uma única tela. Ó. O que eu estarei fazendo? Eu posso diminuir mais um pouco a largura de uma das colunas. Vamos diminuir novamente mais um pouquinho essa largura da coluna rua. Ó. Ao invés de 50, observe que eu vou diminuir, por exemplo, para 45 e vou dar um Enter. Observe aí que ficou bem mais interessante. Ponto e vírgula, eu vou partir para uma próxima coluna. Também estarei diminuindo a largura da coluna do número da casa. Ó. Vou deixar com o valor de 50. Observe que eu não vou acrescentar o PT. Ó. Vou dar um Enter. Quando é a última coluna, não há necessidade de eu estar acrescentando. O próprio VBA se encarrega de acrescentar para mim. Ó. Observe que agora eu já consigo visualizar as informações. Ó. Então, meu trabalho agora será ajustar apenas o cabeçalho. Ó. Observe que eu vou dar o espaçamento necessário para que o meu cabeçalho fique condizente com as informações das colunas. Ó. Agora sim, ficou bem mais interessante. Lembrando que eu utilizei o Row Source apenas para configurar o cabeçalho, essa label, com os nossos dados. Eu não posso trabalhar com o Row Source se eu estiver trabalhando de forma dinâmica. Então, apagarei esses dados. E observe que sumiram do nosso listbox. Vou salvar o meu projeto, clicando nesse salvar. E novamente vamos executar. Eu posso tanto clicar nessa setinha para estar executando, como eu posso pressionar a tecla F5. Ó. Vou clicar no botãozinho pesquisar e observe que agora sim eu consigo visualizar as informações. Se observarmos, uma das colunas não está condizente com o cabeçalho. Ó. No meu caso, eu não vou querer exibir o estado, eu quero o telefone. O telefone, ela não está entre as 10 colunas, está na 11ª. Então, o que eu estarei fazendo? Ó? Vou fechar o formulário, desenvolvedor, Visual Basic, e lembre-se que eu havia dito, ó, não necessariamente eu preciso informar as colunas sequencialmente. Eu vou informar aqui, por exemplo, a coluna número 11. Ó. Então, ao executarmos o nosso formulário, vou clicar no botão pesquisar e observe que agora sim eu consigo visualizar o telefone. Ó. E o que estaremos fazendo agora? Vamos aprender a realizar uma pesquisa por parte do nome. Ó. Vou fechar o formulário, vou clicar em desenvolvedor, Visual Basic. Para que eu possa criar essa pesquisa, observe que eu já estou dentro do BTN pesquisar, dentro do seu evento clique. Se observarmos, nesse momento, eu estou carregando tudo que ele encontrar que for diferente vazio para dentro do listbox. Agora estarei criando uma verificação. Abaixo do until, eu estarei utilizando o if, que quer dizer se. Se o quê? Se na minha cells, abro meu parênteses, na nossa variável linha, de qual coluna? Qual a coluna que eu vou utilizar como parâmetro? Eu quero estar pesquisando em qual coluna? Ó. Eu vou querer pesquisar pela coluna nome. A coluna nome é a minha coluna B, a nossa segunda coluna. Vou informar o número 2, fecho o meu parênteses. Eu vou estar verificando se ele é igual a quê? O meu mi.txt pesquisa. E vou utilizar aqui o nosso tem. Se essa condição for verdadeira, aí sim ele começa a estar adicionando informações para dentro do nosso listbox. Observe que eu vou acrescentar um end if entre o linha listbox mais um e o nosso linha igual a linha mais um. Então, para que você entenda, esse linha listbox é para incrementar as linhas do listbox. O linha igual a linha mais um é para incrementar as linhas da nossa planilha. Vou pressionar novamente o F5 e vamos fazer um teste. Ó. Observe que eu não inseri nenhum critério. Ao clicar nesse botãozinho, observe que não trouxe nada. E se colocarmos uma informação qualquer, ó, vamos inserir aqui, por exemplo, o Gleidson. Ao clicar nesse botãozinho, observe que agora encontrou uma informação, retornou o Gleidson. Se eu informar, por exemplo, o Ricardo e clicar no pesquisar, observe que ele trouxe o Ricardo. Ó. Se eu apagar essa informação e clicar no pesquisar, observe que ele não limpou o listbox e também não trouxe nenhuma outra informação. Então vamos fazer mais um teste. Ó. Se eu apagar esse texto e digitar, por exemplo, uma parte do nome, ó, vou digitar aqui Uro de Mauro. Ao clicar nesse botãozinho, observe que ele não encontrou. O que é que está acontecendo aqui? Para que você entenda, ele só está retornando exatamente o que eu estou pesquisando.
Na minha base de dados não tem ninguém chamado só como Uro. Então como é que eu faço para pesquisar por parte do nome? Ó? Vou fechar esse formulário, vou clicar em desenvolvedor, Visual Basic e observe, ó, após esse if, o que eu estarei fazendo? Ó? Eu vou utilizar a função instr, abro meu parênteses, ela vai me pedir o start, a partir de qual caractere eu vou estar procurando. Eu quero procurar a partir do primeiro caractere que eu estou digitando. Então por isso, vou informar o número 1. Passei para o próximo argumento, ó. A string 1. Que string 1 é essa? Aonde eu estou procurando? Eu estou procurando na minha linha da minha coluna número 2. O que eu estou querendo procurar? Vou colocar uma vírgula e agora passei para a minha string 2. Eu quero procurar quem? A informação que estiver no meu txt pesquisa. E estarei fechando a nossa função instr com o nosso parênteses. E para que eu possa estar comparando a informação, eu vou colocar o símbolo de maior e vou colocar o valor de 0. Isso quer dizer o quê? Se encontrar qualquer letra, essa condição já passa a ser verdadeira, ou seja, já passa a ser maior que 0. Se essa condição for verdadeira, ele retorna tudo que encontrou para dentro do nosso listbox, de acordo com a letra que eu digitei. Não sei se ficou muito claro a você, ó. Eu estou procurando a parte da primeira letra que eu digitar naquela text box, aonde? Nessa coluna. E o que eu estou procurando? O que eu digitar nessa text box. Se eu digitei e encontrou pelo menos uma letra, ele já me retorna, porque essa condição passa a ser maior que 0. Vou clicar nesse executar e vamos fazer um teste. Ó. Observe que eu vou digitar aqui Uro de Mauro. Ao clicar nesse botão, observe que já retornou o Mauro. Se eu vier aqui digitar, por exemplo, ó, o O e clicar nesse botão, observe que trouxe todos os meus exercícios, porque todos os exercícios contêm a letra O nos seus nomes. Ó. Entendeu a lógica? Se eu colocar um S, ao clicar nesse botão, observe que também trouxe todos, mas nem todos têm a letra OS. O que eu devo fazer? Ó? Se observarmos, aparentemente ele não está limpando as nossas consultas. Então vou fechar o formulário, desenvolvedor Visual Basic, e o que eu estarei fazendo? Ó? Observe que abaixo do meu listb pesquisa, eu estarei utilizando a propriedade CLI. Então primeiramente eu vou limpar esse listbox, para que quando eu faça uma nova pesquisa, ele traga apenas o que eu estou pesquisando, e não juntamente com a pesquisa anterior. Então, novamente, vamos fazer o mesmo teste. Ó. Vou digitar aqui Uro de Mauro. Ó. Ao clicar no pesquisar, observe que ele encontrou o Mauro. Se eu digitar a letra O e clicar nesse botão, observe que ele trouxe os 6 registros. Se eu acrescentar a letra S, ao clicar no pesquisar, trouxe apenas o Carlos, porque somente o Carlos contém a letra OS junta. Então, se você entendeu a lógica, já podemos partir agora para a edição dos nossos registros. Ó. Vou fechar o formulário, vou clicar em desenvolvedor, Visual Basic, ó. E para que eu possa estar editando esses registros, eu posso fazer de várias formas. Ó. Uma delas é a seguinte, ó. Observe que eu já tenho aqui os campos de cadastro. Eu posso aproveitar esses mesmos campos para estar editando. No entanto, eu não vou utilizar na mesma guia. Eu posso simplesmente copiar esses objetos. Observe que selecionei todos. Vou dar um Ctrl C, vou na aba Pesquisas e vou estar clicando, por exemplo, em nova página. Vou acrescentar uma quarta página nesse controle multipage. Ó. Vou clicar dentro dela e vou dar um Ctrl V. Observe aí que eu colei os objetos. Qual é a desvantagem de fazer dessa forma? Observe que se eu selecionar esse objeto, clicar com o botão direito sobre ele, clicar em propriedades, o VBA o renomeou. Por quê? Porque esse objeto já possui na guia cadastro com outro nome. O VBA não aceita nomes de objetos iguais dentro do mesmo form, independente se for em outra guia. No entanto, se eu pegar esses objetos e inserir em um outro formulário, eu não preciso novamente estar os renomeando. Então, seguindo essa lógica, é exatamente isso que eu vou fazer para ganharmos tempo. Eu vou pegar esses objetos, vou inserir um outro formulário e vou colar neles. Assim, não precisarei renomear-o novamente. Entendeu a lógica? Então, o que eu estarei fazendo? Eu vou apagar esses objetos. Observe que eu não vou apagar essa P de 4, até porque eu posso estar precisando futuramente. O que eu farei? Vou clicar em inserir User Form, inserir um segundo form no meu projeto. Ó. Vou aumentar a área dele. Observe que está com o nome User Form 1. Eu estarei renomeando na propriedade name. Eu vou chamá-lo de FRM edição, sem cedilha e sem acentuação. Ó. Vou clicar sobre ele e vou dar um Ctrl V. Colei os objetos que estavam copiados em memória. Ó. Ao clicar sobre um deles, observe que o nome se preservou. Ó. TXT nome, esse aqui é o TXT data nascimento, esse é o TXT idade, TXT tel, então manteve os mesmos nomes dos objetos. Então dessa forma ganhamos tempo. O que eu vou fazer aqui, ó, para que você entenda? Ó. Vou fechar a janela das propriedades. Observe que agora eu tenho 2 formulários nesse projeto. Então para que eu possa acessar esse formulário, o que eu devo fazer? Ó? Vou dar um duplo clique no FRM principal, vou vir aqui na aba pesquisas,
E eu posso estar utilizando o evento clique, como eu posso estar utilizando o evento duplo clique desse listbox, como eu posso estar utilizando um botão. Aí vai da lógica de cada um. A priori eu vou estar utilizando o evento duplo clique, porque se uma pessoa clicar na linha do listbox, eu já não quero abrir um formulário para edição. Porque quando ela clica uma vez, não quer dizer que ela está editando. Simplesmente ela pode estar querendo selecionar o registro para visualizar. Então, partindo dessa ideia, eu só vou estar editando se a pessoa der um duplo clique na linha. Então, como é que eu faço aqui? Duplo clique nessa linha do listbox, eu estou dentro do evento clique. E estarei alterando através dessa caixa de combinação para o evento duplo clique. Observe que estou logo aqui abaixo. E vou declarar duas variáveis. Eu vou chamar essa primeira variável de i. E vou declarar do tipo long. A minha segunda variável, eu vou chamá-la de link e também vou classificar do tipo long, do tipo números longos. O que eu estarei fazendo? Eu preciso verificar se a linha do listbox está selecionada. Vou utilizar a estrutura which, que quer dizer com. Primeiramente, eu estarei informando quem? Eu estarei informando a nossa plan2, a plan a qual contém os registros. Observe que agora estarei novamente utilizando a estrutura which. No entanto, eu vou utilizar quem? O nosso listb pesquisa. Se observarmos, eu vou trabalhar com um it aninhado ao outro. Lembrando que quando eu colocar esse ponto, eu estou acessando as propriedades com o objeto do plan2 ou do listb pesquisa. Quem respondeu listb pesquisa acertou, porque esse ponto é referente sempre ao último it. Se observarmos o meu primeiro it, plan2, eu não tenho mais acesso às suas propriedades colocando ponto, porque a propriedade add item, ela é uma propriedade quem? Do listb pesquisa. Então, o que eu estarei fazendo? Toda vez que eu colocar um ponto, eu estou acessando as propriedades do nosso listbox. Quando eu precisar acessar as propriedades da minha plan2, eu não utilizarei um ponto. Então, fica essa dica a você. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou apagar esse ponto, vou inserir a nossa variável lim e eu vou passar um valor para ela. Eu preciso descobrir em qual linha está o registro que está sendo editado. Como é que eu faço isso? Observe que eu vou utilizar o meu range, que é uma propriedade de quem? Da plan2. Abro meu parênteses, entre aspas duplas, eu estarei informando a coluna A tela própria, de A a A, ou seja, eu quero pegar a coluna A por inteira. E fecho o meu parênteses. Por que a coluna A? Porque é nela que está contida o meu ID autoincrementável. Observe que está a identidade dos meus registros. Então, a partir da identidade dos meus registros, eu consigo localizar quem é o Gleidson, eu consigo localizar a sua data de nascimento e qualquer outra informação através dessa identidade, desse ID, que é o número que não se repete. Então, entendido isso, o que eu estarei fazendo? Vou utilizar aqui o find para que eu possa realizar uma procura. Abro meu parênteses. Agora eu vou estar procurando quem? Eu vou procurar o que estiver no meu list. Abro meu parênteses. Ponto list index. O list index é para retornar o registro que eu estiver selecionado. E fecho o meu parênteses. Vírgula, e observe que eu vou utilizar um outro parâmetro, o locat. 2 pontos igual. Isso daqui para que é? Para que eu possa puxar apenas o registro idêntico. Apenas o registro exato. Eu não quero valores aproximados. Então, vou passar o parâmetro 1. E fecho o meu parênteses da função find. E como eu quero fazer uma procura na minha linha, eu passarei a propriedade row como parâmetro. Então, para que você entenda o que é que eu estou fazendo aqui, eu estou localizando em qual linha está o item que eu selecionei no meu listbox. E ao encontrar em qual linha, eu vou armazenar nessa variável lim. Para quê? Para que eu possa capturar os demais registros, para que eu possa estar editando nos demais campos do nosso segundo formulário. Se você entendeu isso, vai ficar super fácil. E agora, o que é que eu farei? Eu vou utilizar um laço de repetição, onde o meu for quer dizer para a minha variável vai partir de quanto? Vai partir de 0. E vai até quanto? Vai até o meu ponto list count, até a contagem de itens listados no nosso listbox. E estarei utilizando o "-1". E por que eu vou utilizar esse "-1"? Para que ele possa fazer um laço a menos. Se eu não utilizar esse "-1", ele acabará fazendo o quê? A contagem de colunas começa a partir de 1. No entanto, o valor atribuído a ela é o valor inicial 0. Então, se eu não utilizar esse "-1", ele vai fazer um laço a mais. Então, por isso, toda vez que fizermos uma contagem de colunas do listbox, sempre é interessante que utilizemos o "-1". O que eu vou fazer aqui? Para que você entenda, eu estarei verificando qual item foi selecionado no meu listbox. Então, eu vou utilizar o selected. Abro meu parênteses, eu estarei utilizando quem? A nossa variável i, porque é nela que eu vou descobrir qual linha foi selecionada. Eu estarei verificando se ela é igual a true. E vou utilizar o nosso tempo. Se essa condição for verdadeira, o que eu estarei fazendo? Então, muita atenção agora. Eu estou pegando informação de um listbox e transferindo para um outro formulário. Então, o que eu estarei fazendo? Eu estarei informando quem? O formulário, o FRM edição, que é o formulário que tem os campos para edição. Ponto, eu estarei informando o TXT
nome. Então, o meu formulário de edição tem um campo lá chamado nome. E o que é que eu vou atribuir a ele? O que tiver no meu cells, abro meu parênteses na nossa variável lim, vírgula. Qual é a coluna que contém os nomes na minha base de dados? A coluna número 2. Então, por isso, eu informo aqui o número 2, ó. Se você entender isso, vai ficar super fácil, porque aí a gente vai replicar para as demais colunas do listbox. Observe que eu vou utilizar um exit for. Para que vai servir esse exit for? Para encerrar a nossa estrutura de repetição. Por quê? Porque se eu encontrei um registro, não precisa mais verificar os demais, porque eu só posso estar editando um registro por vez. Então, ao encontrar o registro, ele puxa as informações e não verifica as próximas linhas do listbox. Vou utilizar aqui o endIf para fechar essa estrutura if. Vou ter que informar o nosso next para fechar a estrutura for. E é interessante que eu possa informar a variável que acompanha o for, o i. O que eu vou fazer agora? Ó? Observe que eu tenho dois whits, então devo estar os fechando, ó, end which, e o nosso segundo end which. E um detalhe super importante, eu preciso também estar informando o comando para quê? Para chamar o outro formulário. Como é que eu faço isso? Ó? Observe que abaixo desse comando, observe que eu estarei informando o FRM edição, que é o formulário que vai receber a edição do registro, e utilizarei a propriedade show para que ele possa ser mostrado. Vamos fazer um teste? Vou clicar nesse símbolo do Excel, observe que eu vou clicar nessa forma para chamar o nosso formulário, vou clicar em pesquisar e vamos, por exemplo, editar o João. Ó. Observe que o João é o item de número 3. Ó. Vou dar um duplo clique sobre ele e observe, ó. Observe aí que já carregou o João. Se eu fechar esse formulário, observe que ele acaba fechando os dois. Ó. Vamos fazer um novo teste. Ó. Vou clicar em pesquisar. Vou pegar, por exemplo, o primeiro registro, ó, o Gladys. Ó. Vou dar um duplo clique sobre ele. Ó. Ao abrir esse formulário, observe que já trouxe o Gladys. Ó. Se eu fechar esse formulário, acaba fechando os dois. Mas aí, vamos explorar de uma forma mais detalhada na nossa próxima aula, onde vamos trabalhar com a edição e vamos trabalhar com a atualização. Eu espero que você possa ter gostado. Se gostou, deixa aquele gostei. Essa série está sendo feita para você que está precisando aprender a criar um cadastro no Excel do zero. Se você ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva agora. Se conhece alguém que precisa aprender a criar um cadastro do zero, recomende esse vídeo para ele. E aguardo para o nosso próximo vídeo. Eu tenho uma super dica a você. O site Tribo Digital, parceiro nosso, está com a super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque. Então acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional.